Olá pessoal, bem-vindos ao De Frente com Texto. Você já conhece, esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos muito contentes, muito animados com mais um livro das Escrituras. Nós temos estudado livro da Bíblia por livro. Nós começamos em 1 Pedro, depois fomos para Abacuque, depois fomos para Marcos. O último livro que estudamos foi Jonas e agora, intercalando os testamentos, nós vamos para Gálatas. Estamos muito animados em estudar toda a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e aprender com o Senhor, aprender qual é a mensagem que o Senhor intencionou dar para os ouvintes originais e também para nós nos nossos dias. Então, pega papel, pega caneta, junta a turma aí, vamos juntos. Vamos para De Frente com Texto e vamos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma frase muito conhecida no meio cristão é Jesus salva. Muito legal, mas a partir dessa frase a gente precisa fazer algumas perguntas. Salva do quê? Uma outra pergunta ainda mais pertinente é: nós realmente acreditamos que precisamos ser salvos? São perguntas que nos fazem pensar. Existem algumas maneiras que essas perguntas têm sido respondidas. A primeira maneira é a forma dos nossos dias. As pessoas pensam o seguinte: não existe pecado, portanto não somos pecadores, dessa forma não precisamos de salvação. Ora, existem problemas, existem dificuldades, sim, mas isso faz parte da natureza humana e nós mesmos resolvemos os nossos problemas. Bom, essa é uma forma de responder a essas perguntas. Uma outra forma vem a partir de um entendimento realmente bíblico, mas a solução não é tão bíblica assim. O entendimento bíblico é: sim, nós somos pecadores, porque nós nos rebelamos contra o bom Deus. E por conta dessa rebeldia, esse bom Deus nos condenou eternamente. Então, nós, de fato, precisamos ser salvos. O problema é a solução. A salvação está em nós mesmos. Nós devemos fazer por onde ser salvos. Sim, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, é a parte dele. E aí, de acordo com algumas pessoas, elas vão acrescentar: nós precisamos cooperar com Deus nessa salvação. Nós precisamos dar uma ajudinha, dar uma força para Deus nessa salvação. Bem, foram essas pessoas que existem nos nossos dias, mas também existiam no tempo do apóstolo Paulo. Essas pessoas eram chamadas de judaizantes. Eles acreditavam que nós precisamos sim fazer por onde ser salvos, nós precisamos acreditar em Jesus, mas também mais alguma coisa, fazer alguma coisa, observar a lei, ser circuncidados, guardar o sábado, fazer orações, jejuns, ou seja, cooperar com Deus para a salvação. E é aí que o apóstolo Paulo então escreve a sua carta dizendo: não, de forma nenhuma, a justificação, a salvação se dá unicamente pela fé em Cristo Jesus, em quem Ele é e nos méritos dele, no sacrifício dele por nós. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta que foi realmente muito impactante para os nossos dias e também para o século XVI, para a Reforma Protestante. O Martinho Lutero, ele entendeu isso. Ele entendeu essa realidade bíblica a partir de Gálatas, a partir de Romanos. E ele então gritou em alto e bom som para a igreja da sua época, para o cristianismo da sua época: nós estamos errados, gente. Vamos voltar para as Escrituras. Vocês estão procurando a salvação pelo próprio mérito, pelas próprias obras, e não é a orientação da palavra de Deus. Precisamos voltar para as Escrituras. Queridos, esse mesmo grito de Martinho Lutero precisa ser feito hoje nos nossos dias. Quantas pessoas, como eu me referi anteriormente, estão procurando a salvação? Sim, mas em si mesmo, no seu caráter, nas suas obras, naquilo que pode fazer ou deixar de fazer. E aí nós precisamos mais do que nunca ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem a dizer por meio da sua palavra. E aí nós vamos ver o evangelho da glória, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como foi revelado
na carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo. Então, eu quero te convidar a vir comigo, vem junto comigo, vamos juntos para Gálatas, vamos juntos para De Frente com o Texto e vamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É isso aí, pessoal. E lembrando que, uma vez que o nosso canal tem sido útil para você, então lembre-se de deixar o seu like, isso é importante para fomentar o canal. Deixe o seu comentário e se você ainda não se inscreveu, se inscreva, isso te ajuda a ser alertado de quando nós publicamos novos vídeos, uma vez que você ativa o sininho, tá bom? Então, vamos juntos, vamos para De Frente com o Texto. Muito bem, gente, vamos para o texto, ele está projetado aqui na tela, Gálatas capítulo 1, verso 1 a 5. A minha versão é Almeida Corrigida Fiel, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Muito bem, gente. A mensagem central desse texto, desse pequeno texto, que é apenas a saudação de Paulo, ele já traz aqui a mensagem, sim, e essa mensagem é: Jesus nos libertou deste mundo mau. Vamos entender melhor essa mensagem. Ela está disposta em duas partes, verso 1 até o verso 2 e o verso 3 até o verso 5, que é a continuação dessa saudação. E nós vamos ver então essas duas partes, parte por parte. Começando da primeira, verso 1 até o verso 2. Aqui Paulo vai dizer que ele foi chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo. Bom, quando a gente se propõe a ler uma carta, a gente deve observar, antes de mais nada, o remetente e o destinatário. Isso nos ajuda a nos situar historicamente. Veja que o verso 1 e o verso 2 têm essas informações. O remetente é Paulo e o destinatário, as igrejas da Galácia. Muito bem, tendo visto isso, vamos organizar aqui o texto na tela para a gente visualizar melhor. É interessante que Paulo, de imediato, se identifica como apóstolo, ou seja, alguém que foi enviado. Enviado por quem? Logo em seguida, Paulo responde essa pergunta de uma maneira bem interessante. Olha o verso 1. Não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Por que Paulo se identifica dessa forma? Isso não é comum em Paulo. Em nenhuma outra carta, Paulo vai dizer isso. Mais à frente, no verso 11 e 12, o apóstolo vai afirmar que o que recebeu não veio dos homens. Olha só. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Muito bem, então por que Paulo faz questão de dizer isso aqui logo de início? É porque havia um grupo nas igrejas da Galácia chamados judaizantes, como eu me referi no início, que acreditava que não basta crer em Jesus para termos a redenção dos pecados. É preciso também observar a lei. Sendo assim, eles desacreditavam a mensagem de Paulo. Eles afirmavam que a mensagem paulina era uma interpretação particular do apóstolo e não era da parte de Deus. É por isso então que Paulo inicia a carta já dizendo que seu apostolado não vem de homens, ou seja, assim como os 12 foram chamados por Jesus em pessoa, Paulo também o foi. Jesus ressurreto se revelou a Paulo no caminho de Emaús. Bom, aí aqui a gente precisa parar um pouquinho para dar um alerta. Tem muita gente se intitulando apóstolo hoje, não é? Existe até mesmo uma rede apostólica. Bom, não é o nosso propósito se deter aqui nessa questão. A gente não tem como aqui estudar o conceito bíblico de apostolado, ok? Eu vou me deter apenas em afirmar que, ao estudar as Escrituras, nós entendemos que não existem mais apóstolos nos nossos dias. Pelo menos no sentido que Paulo usou a palavra em suas cartas. Então, cuidado, se você for a uma igreja cujo líder se intitula como apóstolo,
fuja de lá. Muito bem, vamos seguir, gente. No verso 2, Paulo acrescenta que havia outros irmãos escrevendo com ele aquela carta. E todos os irmãos que estão comigo. O que será que Paulo faz questão de mencionar isso aqui, hein? Lembra da acusação dos judaizantes? A pregação de Paulo era uma interpretação particular, segundo aquelas pessoas. Então, Paulo já indica de imediato que ele não está sozinho. Existem irmãos com ele, a igreja estava com ele. Sendo assim, a mensagem de Paulo não se tratava de uma interpretação particular, de maneira nenhuma. É a verdadeira mensagem do evangelho que toda a igreja recebe como verdadeira. Muito bem, ainda no verso 2 nós temos a indicação do destinatário. Olha só, as igrejas da Galácia. Quem eram os Gálatas? Assistam lá o vídeo de dicas de estudo do texto, em que eu trabalho essas questões de introdução à carta de Paulo aos Gálatas, ok? Lá eu invisto um pouco mais de tempo nessas questões. Aqui eu gostaria de me deter apenas em algumas informações. Em Atos 13 e 14, nós vemos que Paulo e Barnabé visitaram a região da Galácia, sul da Galácia, por ocasião da primeira viagem missionária deles, isso por volta do ano 48, 49 depois de Cristo. Lá eles plantaram igrejas, inúmeros gentios se converteram, isso é importante, lembre-se disso, gentios se converteram, ou seja, não judeus. E aí, um ano depois, provavelmente estando em Antioquia, Paulo percebeu a necessidade então de escrever essa carta às igrejas que foram plantadas na ocasião da sua primeira viagem missionária com Barnabé. Então, essa carta aos Gálatas seria então a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ok? Isso é bem interessante. E qual que era o problema envolvido que levou Paulo a escrever essa carta? Foi a controvérsia legalista. Com a conversão de inúmeros gentios, Paulo percebeu que haviam judaizantes na igreja, ou seja, judeus que professavam a fé em Jesus Cristo, mas que essas pessoas estavam ensinando que, além de crer em Jesus, precisa também cumprir a lei, precisa também ser circuncidado, precisa guardar o sábado, precisa fazer jejuns, etc, etc, etc. Então Paulo, convencido de que a influência dos judaizantes nas igrejas da Galácia minava o evangelho que havia sido pregado por ele e por Barnabé há poucos anos antes, ele então se coloca a escrever a carta. Pior, a influência dos judaizantes era tão grande que até mesmo Pedro estava agindo de maneira hipócrita para agradar o grupo dos judaizantes, conforme a gente vai ver no capítulo 2. É por isso que o teor da carta aos Gálatas é de muita indignação por parte do apóstolo Paulo. Ele exorta mesmo os Gálatas a voltar ao verdadeiro evangelho. Olha só, ao longo da carta a gente vê muito essa indignação de Paulo. No capítulo 1, verso 6, ele diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. No capítulo 3, por 2 vezes, o apóstolo Paulo chama os Gálatas de insensatos. Olha só, no capítulo 3, verso 1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? No verso 3, ele diz de novo: vós sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Sendo assim, gente, a carta de Paulo aos Gálatas é uma defesa fervorosa e vigorosa da justificação exclusiva pela fé em Jesus Cristo. Daí eu fico pensando, o que teria acontecido se Deus não tivesse chamado Paulo para fazer uma defesa tão vigorosa como ele fez do Evangelho? Provavelmente o falso Evangelho teria triunfado, e pior, em um tempo que o Novo Testamento ainda estava em formação. Hoje, gente, existem inúmeras igrejas, mesmo evangélicas, que têm sido erguidas com a pregação do falso evangelho. Esse falso evangelho é a pregação de que precisamos crer em Jesus, mas também fazer por onde merecer a salvação que ele nos oferece. Mas, graças a Deus, que hoje nós temos a luz da Escritura nos mostrando o verdadeiro evangelho, que diz que nada que façamos nos faz merecer a salvação. E é exatamente por isso que é tão humilhante para nós, mas ao mesmo tempo dá glória somente a quem merece. Quem? Jesus Cristo,
o nosso Senhor. Muito bem, a saudação inicial de Paulo continua. Vamos organizar aqui na tela para a gente visualizar melhor. Aqui Paulo vai dizer que Deus nos dá graça e paz por meio do sacrifício de Cristo, que nos libertou de acordo com a sua vontade e para a sua glória. As cartas dos nossos dias começam com uma saudação curta, dependendo de quem é o destinatário, começa com um oi, tudo bem? As cartas antigas não eram muito diferentes. Elas começavam com uma saudação como essa de Paulo. Começavam com a expressão do autor da carta, do desejo de que tivesse tudo bem com o destinatário. Mas aqui Paulo ele vai além disso. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só o verso 3. Aqui Paulo expressa o desejo de que a graça e a paz que vem de Deus, Pai e Jesus Cristo estivessem com os Gálatas. Olha só que interessante. Lembre-se que os Gálatas estavam ouvindo aqueles que diziam que é preciso observar a lei para ter as bênçãos de Deus. Mas Paulo, logo de início, aqui na saudação, ele se coloca veementemente contra essa heresia e saúda os Gálatas, afirmando que a graça e a paz vêm não por meio dos méritos dos Gálatas, mas da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. Na sequência, no verso 4, Paulo afirma que essa graça e paz que vem de Deus Pai e de Jesus Cristo vem por conta dos méritos de Cristo. Olha só, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Ele vai dizer isso também lá no capítulo 2, verso 20. Olha só, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O sacrifício de Cristo a Deus Pai é plenamente satisfatório. Ele ofereceu a sua vida a Deus Pai em nosso favor, pelos nossos pecados. Graças a Deus por isso. E aí, no verso 4, olha só, Jesus se sacrificou com que propósito? Olha só essa expressão aqui, aqui vai trazer o propósito, é bem interessante. O sacrifício de Cristo vai nos libertar do presente século mau. O que significa essa expressão, século mau? A palavra aqui, que foi traduzida pela Almeida Corrigida Fiel, século, no original é aionos. Aqui na carta aos Gálatas ela só aparece aqui, mas ela aparece várias vezes em outras cartas do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 4,4, olha só, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Em Efésios capítulo 2, verso 2, dizem que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Esse é o mesmo conceito que João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 19, vai chamar de mundo. Olha lá, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então perceba, gente, que essa palavra diz respeito à presente era, em que o ser humano, por causa do pecado, está cego pelo Deus desse século, está escravizado e sujeito aos governantes demoníacos desse tempo. Paulo acrescenta ainda em Gálatas 1,4 que esse século é mau. Esta era em que vivemos é caracterizada pela maldade, pela perversidade. Por conta da nossa rebeldia contra Deus, nós tivemos o que queríamos, uma vida distante da bondade, da justiça, da retidão que só é possível com Deus. E nessa vida distante de Deus, o que temos é o quê? Maldade, cegueira em relação às coisas de Deus, escravidão a esse sistema mundial. Mas aí Deus, por conta do seu amor, por conta da sua misericórdia, nos enviou Jesus Cristo, que por meio do seu sacrifício nos libertou dessa presente era. E aí veja a sequência no verso 4. Isso foi feito de acordo com a vontade de Deus Pai. A vontade de Deus Pai, a qual Paulo se refere, é o sacrifício de Cristo. E aí isso nos faz lembrar do Getsemane, lembra? Jesus, estando no Getsemane, ele faz aquela famosa oração: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aí nós vemos que prevaleceu a vontade do Pai, não é?
Veja então, gente, que em poucas palavras, Paulo está falando do Evangelho. Deus nos dá graça e paz por meio do sacrifício de Cristo, que nos libertou de acordo com a sua vontade. E com que propósito? Olha o verso 5. A qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Ao Pai seja a glória. O verdadeiro Evangelho glorifica a Deus. Isso porque o mérito da redenção humana não reside em nós mesmos, em nossa capacidade para tal, mas totalmente em Deus, que enviou o seu Filho para que fizesse o que não podemos fazer, nos salvar. É isso aí. Jesus nos libertou desse mundo mau. Vamos pensar em algumas coisas muito específicas em relação a isso. É isso aí, gente. Gálatas 1, verso 1 a 5, apenas 5 versículos, mas quanta profundidade. Nós começamos o estudo perguntando: nós acreditamos realmente que precisamos ser salvos? Paulo, nesses poucos versículos, ele responde a essa pergunta: sim, e é exatamente por isso que Jesus nos libertou deste mundo mau. Sendo assim, somente pela fé em Jesus, somente pela fé no sacrifício de Cristo por nós, nós temos a redenção, a salvação que precisamos desesperadamente. E aí, gente, precisamos pensar que por mais que confiemos nessa verdade, o fato é que, assim como os Gálatas, no nosso dia a dia, a tentação é que nós venhamos a diluir essa confiança no nosso Redentor. E aí precisamos ter sempre em mente e no coração o que de fato é o Evangelho. Nós vivemos em uma época de tanto pluralismo religioso que mesmo as igrejas hoje ditas evangélicas têm perdido de vista o verdadeiro Evangelho. Então a pergunta é pertinente: o que é o Evangelho? Se você acha que para ser aceito por Deus é preciso crer em Cristo e fazer mais alguma coisa, isso não é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é: nós somos rebeldes contra Deus e por isso fomos eternamente condenados. Mas esse mesmo Deus, por sua bondade, por sua graça e misericórdia, enviou o seu único Filho para morrer a morte que estava destinada a nós, para nos sacrificar por nós. E uma vez que cremos nele, e tão somente isso, crer nele, nós temos a redenção para os nossos pecados e somos feitos filhos de Deus e súditos do reino de Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho e por isso que Paulo estava tão bravo com os Gálatas. O tom da carta de Paulo deveria também nos levar à reflexão quanto às concessões que eventualmente nós fazemos em relação a pensamentos espúrios quanto ao Evangelho. Paulo não era tão tolerante quanto nós somos. Nós colocamos as nossas relações pessoais, temos a tentação de fazer isso, acima da verdade do Evangelho. Irmãos, só existe um Evangelho, o da suficiência da fé na morte e ressurreição em Cristo para a nossa redenção. O que vai a quem ou além disso é falso. Doa quem doer. Muita gente hoje tem abraçado um falso evangelho que fala de Jesus, mas nega a suficiência dele. São igrejas inteiras que pregam a guarda do sábado, campanhas de milagres, curas, libertação. Igrejas que ensinam a barganha com Deus, dizendo que se você der muito, você ganha muito. Fuja desses ensinos. Não participe de uma igreja mais perto de sua casa, participe de uma igreja mais perto da palavra de Deus. E você que tem vivido, ensinado, pregado o verdadeiro evangelho, eu quero encorajá-lo nesse momento a continuar firme, ainda que não queiram ouvir você, ainda que isso não seja popular, ainda que o grupo majoritário, ainda que o grupo mais influente e poderoso seja dos judaizantes, continue a pregar o verdadeiro evangelho. Muito bem, gente, ficamos por aqui. Eu tenho certeza que foi útil para você e, sendo assim, lembre-se de deixar o seu like, fazer o seu comentário e, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Isso ajuda você a receber novas publicações. Vamos continuar juntos, firmes, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos continuar firmes de frente com o texto. Próxima quinta-feira estamos juntos à noite, lembre-se, às 20 horas, com a exposição do livro de Salmos
E às sextas-feiras nós temos os vídeos áudios voltados para o público feminino, tratando de assuntos de feminilidade bíblica. Vamos continuar juntos, vamos continuar de frente com o texto.